Da medida do tempo, a compreensão da nossa posição no universo. Da cartografia da Terra, à navegação dos mares. Das invenções humanas mais antigas às mais avançadas tecnologias, a matemática tem sido o pivô do qual depende a vida humana. Os primeiros passos da jornada matemática humana foram dados pelas culturas antigas do Egito, da Mesopotâmia e da Grécia. Culturas que criaram a linguagem básica de número e cálculo. Mas quando a Grécia Antiga entrou em declínio, o progresso matemático foi definhando até parar. Só que isso foi no Ocidente, pois no Oriente a matemática atingiria novos patamares. No Ocidente, muito dessa herança matemática foi convenientemente esquecida ou obscurecida. Não foram dados os devidos créditos aos grandes avanços matemáticos que mudaram o mundo no qual vivemos. Esta é a história não contada da matemática oriental, que iria mudar o Ocidente e dar origem ao mundo moderno. A Grande Muralha da China se estende por milhares de quilômetros. Levou quase 2.000 anos para ser construída. Esta vasta muralha defensiva começou a ser erguida no ano 220 a.C. para proteger o crescente Império Chinês. A Grande Muralha da China é um feito notável de engenharia. Assim que começaram a construção, os antigos chineses perceberam que teriam que fazer cálculos sobre as distâncias, ângulos de elevação e quantidades de material. Então, não é surpresa que isso tenha inspirado uma matemática sofisticada para ajudar a construir a China imperial. No coração da antiga matemática chinesa, havia um sistema de numeração incrivelmente simples que fundou os alicerces para o modo como contamos no Ocidente hoje. Quando um matemático queria fazer uma soma, ele usava pequenas varas de bambu. Essas varas eram ordenadas para representar os números de 1 a 9. Elas eram, então, colocadas em colunas, cada uma representando unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Assim, o número 924 era representado colocando o símbolo 4 na coluna das unidades, o símbolo 2 na coluna das dezenas e o símbolo 9 na coluna das centenas, 924. Isso é o que chamamos de sistema de casas decimais e é muito similar ao que usamos hoje. Nós também usamos números de 1 a 9 e usamos suas posições para indicar se tal número é unidade, dezena, centena ou milhar. Mas o poder dessas varas é que torna os cálculos muito rápidos. De fato, o modelo pelo qual os chineses antigos faziam suas contas é muito similar ao que aprendemos hoje na escola. Os chineses não só foram os primeiros a usar o sistema de casas decimais, como fizeram isso cerca de 1000 anos antes de o adotarmos no Ocidente. Mas eles apenas usavam para fazer contas com as varas. Quando escreviam os números, os antigos chineses não usavam o sistema de notação posicional. Em vez disso, eles usavam um sistema muito mais trabalhoso, no qual utilizavam símbolos especiais para dezenas, centenas, milhares e etc. Assim, o número 924 seria escrito como 9 centenas, 2 dezenas e 4. Não era muito eficiente.
Veja, o problema era que os chineses antigos não tinham o conceito de zero. Eles não tinham um símbolo para zero. O zero simplesmente não existia como um número. Usando as varas de contar, eles usavam um espaço em branco, onde hoje usaríamos um zero. O problema aparecia quando tinham que escrever esse número e, por isso, criaram novos símbolos para dezenas, centenas e unidades. Sem o zero, o número escrito era extremamente limitado. Mas a ausência do zero não impediu os antigos chineses de dar passos matemáticos gigantescos. Na verdade, havia uma fascinação generalizada com números na antiga China. Segundo a lenda, o primeiro soberano da China, o Imperador Amarelo, fez com que um dos seus deuses criasse a matemática em 2800 a.C., acreditando que os números tivessem um significado cósmico. E até hoje, os chineses ainda acreditam no poder místico dos números. Números ímpares são vistos como machos, números pares como fêmeas. O número 4 é para ser evitado a todo custo. O número 8 traz sorte. E os chineses antigos eram atraídos pelos padrões nos números, desenvolvendo sua própria versão antiga de Sudoku. Ele era chamado de quadrado mágico. Segundo a lenda, há milhares de anos, o imperador Yu foi visitado por uma tartaruga sagrada que veio das profundezas do Rio Amarelo. Nas suas costas havia números dispostos num quadrado mágico mais ou menos assim. Neste quadrado, que eles consideravam ter grande significado religioso, os números em cada reta, horizontal, vertical e diagonal, todos totalizavam o mesmo número, 15. O quadrado mágico pode não ser mais do que um divertido quebra-cabeças, mas mostra o fascínio dos chineses antigos com padrões matemáticos. E não demorou para que começassem a criar quadrados cada vez maiores, com poderes matemáticos e mágicos ainda mais superiores. Mas a matemática também teve um papel vital na administração da corte do imperador. O calendário e o movimento dos planetas eram da maior importância para o imperador, influenciando todas as suas decisões e até a maneira pela qual o seu dia era planejado. Assim, astrônomos se tornaram membros de destaque na corte imperial. E astrônomos eram sempre matemáticos. Tudo na vida do imperador era governado pelo calendário e ele cuidava de seus amores com precisão matemática. O imperador até fez com que os matemáticos imperiais criassem um sistema para que ele dormisse com todo o vasto contingente de mulheres de seu harém. Sempre prontos para um desafio, os conselheiros matemáticos decidiram basear o harém numa ideia matemática chamada de progressão geométrica. A matemática nunca teve um propósito tão divertido. A lenda diz que no período de 15 noites o imperador tinha que dormir com 121 mulheres. A imperatriz, 3 consortes mais velhas, 9 esposas, 27 concubinas e 81 escravas. Os matemáticos logo perceberam que se tratava de uma progressão geométrica, uma série onde você passa de um número para o próximo, multiplicando pelo mesmo número todas as vezes, nesse caso, por 3. Cada grupo de mulheres é 3 vezes maior do que o grupo anterior. Assim, os matemáticos puderam rapidamente definir uma forma na qual, no espaço de 15 noites, o imperador dormisse com todas as mulheres do harém. A primeira noite era reservada para a imperatriz, a próxima para as 3 consortes. As 9 esposas vinham em seguida. As 27 concubinas eram escolhidas em rodadas de 9 por noite. E, finalmente, num período de 9 noites, ele dava conta de 81 escravas em grupos de 9 por noite.
Ser imperador certamente exigia muita energia, um pouco como ser matemático. Mas o objetivo era claro, tentar a melhor sucessão imperial possível. A sequência assegurava que o imperador dormisse com as mulheres da mais alta classe próximo à lua cheia, quando o seu yin, a força feminina, estivesse em seu máximo, à altura do seu yang, ou a força masculina. Não era apenas a corte do imperador que dependia da matemática, ela era essencial à administração do Estado. A China antiga era um vasto império em expansão, com um rígido código legal, ampla taxação e um sistema padronizado de pesos, medidas e moeda. O império necessitava de um serviço civil altamente treinado, competente em matemática. E para educar esses servidores civis, havia um livro-texto matemático, provavelmente escrito em torno de 200 a.C., os 9 capítulos. O livro é uma compilação de 246 problemas em áreas práticas como comércio, pagamento de salários e impostos. E no coração desses problemas está um dos temas centrais da matemática: como resolver equações. Equações são um pouco como uma palavra cruzada criptografada. Você recebe certa informação sobre alguns números desconhecidos e, com essa informação, você tem que deduzir quais são esses números desconhecidos. Por exemplo, com meus pesos e balanças, eu descobri que uma ameixa mais 3 pêssegos pesam um total de 15 gramas. Porém, 2 ameixas mais um pêssego pesam um total de 10 gramas. Assim, dessa informação eu posso deduzir quanto pesa uma ameixa e quanto pesa um pêssego. E é assim que eu faço. Se eu pego o primeiro conjunto de pesos, uma ameixa e 3 pêssegos pesando 15 gramas, e eu o duplico, fico com 2 ameixas e 6 pêssegos pesando 30 gramas. Se pego isso e subtraio o segundo conjunto de pesos, ou seja, 2 ameixas e um pêssego pesando 10 gramas, eu fico com um resultado interessante: nenhuma ameixa. Tendo eliminado as ameixas, descobri que 5 pêssegos pesam um total de 20 gramas. Então, cada pêssego pesa 4 gramas. Disso eu posso deduzir que uma ameixa pesa 3 gramas. Os antigos chineses continuaram a aplicar métodos similares para quantidades cada vez maiores de incógnitas, usando-os para resolver equações cada vez mais complicadas. O extraordinário é que esse sistema de resolver equações só apareceu no Ocidente no começo do século XIX. Em 1809, enquanto analisava um asteroide chamado Pallas num cinturão de asteroides, Carl Friedrich Gauss, o homem que ficou conhecido como príncipe da matemática, redescobriu o método que os antigos chineses haviam formulado séculos antes. Mais uma vez, os antigos chineses estavam muito à frente da Europa. Mas os chineses seguiam resolvendo equações ainda mais complicadas, envolvendo números muito maiores. No que se tornou conhecido como Teorema Chinês do Resto, os chineses apareceram com um novo tipo de problema. Nele sabemos o resto deixado quando dividimos um número desconhecido na equação por um determinado número, digamos 3, 5 ou 7. Claro, este é um problema matemático um tanto abstrato, mas os antigos chineses ainda conseguiram formulá-lo em termos práticos. Assim, uma mulher no mercado tem uma cesta de ovos, mas não sabe quantos ovos ela tem. O que ela sabe é que se ela os dispõe de 3 em 3, ela fica com um ovo sobrando. Se ela os arranja de 5 em 5, 2 ovos sobram. Mas se ela os agrupa em fileiras de 7, ela vê que restam 3 ovos. Os antigos chineses descobriram uma forma sistemática de calcular que o menor número de ovos que poderia haver na bandeja era 52. O mais notável é que você pode condensar um número grande como 52 usando pequenos números como 3, 5 e 7. Essa forma de ver os números se tornaria um tema dominante na matemática dos últimos 200 anos.
Em torno do século VI d.C., o teorema chinês do resto estava sendo usado na antiga astronomia chinesa para calcular o movimento dos planetas. Mas hoje ele ainda tem suas aplicações práticas. A criptografia da internet codifica números usando matemática que tem sua origem no teorema chinês do resto. Por volta do século XIII, a matemática era uma matéria estabelecida no currículo, com mais de 30 escolas dedicadas a ela no país. A era dourada da matemática chinesa havia chegado. E seu mais importante matemático era chamado Qin Qiuqiao. Segundo a lenda, Qin Qiuqiao era um salafrário. Ele era um administrador imperial incrivelmente corrupto, que cruzou a China indo de um posto a outro. Demitido várias vezes por desvio de dinheiro do governo, ele envenenava qualquer um que o atrapalhasse. Qin Qiuqiao era descrito como violento como um tigre ou lobo e venenoso como uma víbora ou escorpião. Assim, como esperado, ele foi um guerreiro feroz. Durante 10 anos ele lutou contra os invasores mongóis, mas ele vivia reclamando que a vida militar havia lhe tirado sua verdadeira paixão. Não a corrupção, mas a matemática. Qin começou a tentar resolver equações que surgiram da necessidade de medir o mundo ao nosso redor. Equações quadráticas envolvem números que são elevados ao quadrado, ou à potência de 2, por exemplo, 5 vezes 5. Os antigos mesopotâmios já haviam percebido que tais equações eram perfeitas para medir formas planas, bidimensionais, como a Praça da Paz Celestial. Mas Qin estava interessado em equações mais complicadas, equações cúbicas. Elas envolvem números que são elevados ao cubo ou à potência de 3, digamos, 5 vezes 5 vezes 5. E elas são perfeitas para capturar formas tridimensionais como o mausoléu de Mao. Qin encontrou um modo de resolver equações cúbicas e era assim que funcionava. Digamos que Qin quisesse saber as dimensões exatas do mausoléu de Mao. Ele sabe o volume da construção e as relações entre as dimensões. Para conseguir sua resposta, Qin usa o que sabe para produzir uma equação cúbica. Então ele faz uma estimativa razoável sobre as dimensões. Embora ele tenha capturado uma boa parte do mausoléu, há ainda partes sobrando. Ele pega tais partes e produz uma nova equação cúbica. Ele pode agora refinar a sua primeira estimativa, tentando achar uma solução para essa nova equação cúbica e assim por diante. Cada vez que ele faz isso, os pedaços que ficam se tornam cada vez menores e suas estimativas ficam cada vez melhores. O surpreendente é que o método de Qin de resolver equações só foi descoberto no Ocidente no século XVII, quando Isaac Newton criou seu próprio método muito similar. O poder de tal técnica é que ela pode ser aplicada a equações ainda mais complicadas. Qin chegou a usar sua técnica para resolver equações envolvendo números até a potência 10. Isso era extraordinário, matemática altamente complexa. Qin podia estar à frente do seu tempo, mas havia um problema com a sua técnica. Ela somente lhe dava uma solução aproximada. Isso pode ser bom para um engenheiro, mas não para um matemático. Matemática é uma ciência exata. Gostamos que as coisas sejam precisas. E Qin simplesmente não conseguiu descobrir uma fórmula que lhe desse uma solução exata para essas equações complicadas. A China tinha dado grandes saltos matemáticos, mas as próximas descobertas estavam para acontecer num país a sudoeste da China. Um país que tinha uma rica tradição matemática que iria mudar a matemática para sempre.
primeiro legado matemático da Índia está no mundo dos números. Assim como os chineses, os hindus haviam descoberto os benefícios do sistema decimal de números e o usavam desde o século III d.C. Alguns acreditam que os indianos aprenderam o sistema com os mercadores chineses que viajavam pela Índia com suas varas de bambu para contar. Ou talvez eles o tenham encontrado sozinhos. Isso foi há tanto tempo que está envolto em mistério. Podemos nunca saber como os indianos criaram o seu sistema de números, mas temos certeza de que eles o refinaram e aperfeiçoaram, criando os ancestrais dos 9 algarismos usados no mundo todo hoje. Muitos classificam o sistema indiano de contar como uma das maiores inovações intelectuais de todos os tempos, chegando o mais próximo do que podemos chamar de linguagem universal. Porém, havia um número faltando e foram os indianos que o apresentaram ao mundo. O registro mais antigo conhecido deste novo número data do século IX, embora seja provável que ele já estivesse em uso havia séculos. Esse estranho novo número está gravado na parede de um pequeno templo no forte de Gwalior, na Índia Central. E aqui estamos num dos locais sagrados do mundo matemático. E o que estou procurando é essa inscrição na parede. Aqui em cima há alguns números. E aqui está o novo número. É o 0. É intrigante pensar que antes de os indianos o inventarem, não havia número 0. Para os antigos gregos, ele simplesmente não existia. Para os egípcios, mesopotâmios e, como vimos, os chineses, o 0 era usado, mas como um marcador de lugar, um espaço vazio para mostrar um 0 num número. Os indianos transformaram o 0 de um mero marcador de lugar num número que fazia sentido por si mesmo. Um número para cálculos, para investigação. Esse brilhante salto conceitual revolucionaria a matemática. Agora, com apenas 10 dígitos, de 0 a 9, de repente era possível capturar números astronomicamente grandes de um modo incrivelmente eficiente. Mas como os indianos deram tal salto da imaginação? Nós nunca saberemos ao certo. É possível que a ideia e o símbolo usado para o 0 tenham vindo dos cálculos que eles faziam com pedras na areia. Quando pedras eram removidas de um cálculo, um pequeno buraco circular era deixado em seu lugar, representando o movimento de alguma coisa para nada. Mas talvez haja uma razão cultural para a invenção do 0. Para os indianos antigos, o conceito do nada e da eternidade está no cerne de seu sistema de crenças. Nas religiões da Índia, o universo nasceu do nada, e nada é o objetivo final da humanidade. E assim, não é surpresa que uma cultura que acolhe tão bem o vazio estivesse satisfeita com a noção do 0. Os indianos até usavam a palavra para a ideia filosófica do vazio, shunya, para representar o novo termo matemático 0. No século VII, o brilhante matemático indiano Brahmagupta provou algumas das propriedades essenciais do 0. As regras de Brahmagupta sobre cálculo com 0 são ensinadas em escolas por todo o mundo até hoje. 1 mais 0 é igual a 1. 1
menos 0 é igual a 1. 1 vezes 0 é igual a 0. Mas Brahmagupta fracassou quando tentou dividir 1 por 0. Afinal, que número vezes 0 é igual a 1? Seria necessário um novo conceito matemático, o de infinito, para dar sentido a 1 dividido por 0. E a descoberta foi feita por um matemático indiano do século XII chamado Bhaskara II. E funciona assim: se eu pego uma fruta e divido em duas metades, eu fico com 2 pedaços. Portanto, 1 dividido pela metade é 2. Se eu divido em terços, fico com 3 pedaços. Assim, conforme eu a divido em frações cada vez menores, fico com mais e mais pedaços. E assim, em última instância, quando eu a dividir por um pedaço que é do tamanho de 0, vou conseguir infinitos pedaços. Para Bhaskara, 1 dividido por 0 é infinito. Mas os indianos iriam adiante nos cálculos com o 0. Por exemplo, se você tira 3 de 3 e fica com 0, o que acontece quando você tira 4 de 3? Parece que nada. Mas os indianos reconheceram que isso era um novo tipo de nada: números negativos. Os indianos os chamaram de débitos, porque eles eram perfeitos para resolver equações como: se eu tenho 3 porções de material e levo 4, com quantas eu fico? Isso pode parecer estranho e pouco prático, mas essa era a beleza da matemática indiana. A habilidade deles de criar os números negativos e o 0 deveu-se ao fato de eles pensarem nos números como entidades abstratas. Eles não serviam apenas para contar e medir pedaços de tecido. Eles tinham vida própria, flutuando livres do mundo real. Isso levou a uma explosão de ideias matemáticas. A abordagem abstrata dos indianos logo revelou uma nova faceta do problema de como resolver equações quadráticas, ou seja, equações envolvendo números elevados à potência 2. O entendimento dos números negativos de Brahmagupta lhe permitiu ver que toda equação quadrática sempre tem 2 soluções, uma das quais poderia ser negativa. Brahmagupta foi além, resolvendo equações quadráticas com 2 incógnitas, uma questão que não seria considerada no Ocidente até 1657, quando o matemático francês Fermat desafiou seus colegas com o mesmo problema. Ele mal sabia que eles haviam sido derrotados por uma solução de Brahmagupta 1000 anos antes. Brahmagupta estava começando a achar formas abstratas de resolver equações. Mas, surpreendentemente, ele também estava desenvolvendo uma nova linguagem matemática para expressar essa abstração. Brahmagupta testava diferentes formas de escrever suas equações usando as iniciais dos nomes das cores para representar incógnitas em suas equações. Uma nova linguagem matemática estava nascendo, que iria, por fim, chegar aos x e y que preenchem os periódicos matemáticos modernos. Mas não era somente uma nova notação que estava sendo desenvolvida. Os matemáticos indianos foram responsáveis por descobertas fundamentais na teoria da trigonometria. O poder da trigonometria está no fato de ela agir como um dicionário, traduzindo números em geometria e o contrário. Embora primeiramente desenvolvida pelos antigos gregos, foi nas mãos dos matemáticos indianos que o assunto realmente progrediu. No seu âmago está o estudo dos triângulos retângulos. Em trigonometria, você pode usar este ângulo aqui para achar a razão do lado oposto para o lado mais longo. Há uma função chamada função seno que, quando você dá o valor do ângulo, retorna essa razão. Por exemplo, neste triângulo, o ângulo é cerca de 30 graus. Portanto, o resultado da função seno é 1 por 2, mostrando que este lado é metade do tamanho do lado maior.
A função seno nos permite medir distâncias onde não conseguimos fazer uma medida precisa. Até hoje ela é usada em arquitetura e engenharia. Os indianos a usavam para medir a terra em volta deles, navegar os mares e, eventualmente, mapear as profundezas do próprio espaço. Ela era essencial para o trabalho de observatórios como este aqui, em Delhi, onde astrônomos iriam estudar as estrelas. Os astrônomos indianos sabiam usar a trigonometria para deduzir a distância relativa da Terra para a Lua e o Sol. Você só pode fazer o cálculo quando a Lua está meio cheia, pois é quando ela está diretamente oposta ao Sol, de forma que Sol, Lua e Terra formem um triângulo retângulo. Assim, os indianos puderam medir que o ângulo entre o Sol e o observatório era 1/7 de grau. A função seno de 1/7 de grau me dá uma razão de 400 por 1. Isso significa que o Sol está 400 vezes mais longe da Terra do que a Lua. Assim, usando trigonometria, os matemáticos indianos puderam explorar o sistema solar sem jamais ter deixado a superfície terrestre. Os antigos gregos tinham sido os primeiros a explorar a função seno, listando valores precisos para alguns ângulos. Mas eles não sabiam calcular os senos de qualquer ângulo. Os indianos foram muito além, estabelecendo para si mesmos uma tarefa monumental. A busca estava lançada para encontrar uma forma de calcular o seno de qualquer ângulo que fosse dado. O grande avanço na busca pela função seno de qualquer ângulo seria feito aqui em Kerala, no sul da Índia. No século XV, esta região do país se tornou sede de uma das mais brilhantes escolas de matemática que já existiram. Seu líder era chamado Madhava e ele iria fazer muitas extraordinárias descobertas matemáticas. A chave para o sucesso de Madhava era o conceito de infinito. Madhava descobriu que você poderia somar infinitas coisas com resultados dramáticos. Culturas anteriores ficavam inseguras com essas somas infinitas, mas Madhava adorava brincar com elas. Por exemplo, é assim que o 1 pode ser obtido somando um número infinito de frações. Eu estou indo de 0 a 1 no meu barco, mas posso dividir minha jornada em infinitas frações. E assim posso chegar à metade. Posso então navegar mais um quarto, depois mais um oitavo, e então mais um 16avos e assim por diante. Conforme mais adiciono frações menores, mais eu chego perto do 1, mas só vou chegar lá quando tiver somado um número infinito de frações. Física e filosoficamente parece um desafio e tanto somar um número infinito de coisas, mas esse é o poder da matemática, dar sentido ao impossível. Ao produzir uma linguagem para articular e manipular o infinito, você pode provar que depois de um número infinito de passos, você chega ao seu destino. Tais somas infinitas são chamadas de séries infinitas, e Madhava estava fazendo muita pesquisa sobre a conexão entre essas séries e a trigonometria. Primeiro ele percebeu que poderia usar o mesmo princípio de somar infinitas frações para calcular um dos números mais importantes em matemática, π. Π é a razão entre o tamanho da circunferência de um círculo e seu diâmetro. É um número que aparece em todo tipo de matemática, mas é especialmente útil para engenheiros, pois qualquer medida de curva logo acaba precisando do π. Assim, durante séculos, matemáticos procuraram por um valor preciso para o π. Foi no século VI, na Índia, que o matemático Aryabhata chegou a uma aproximação muito precisa para π, que é 3,1416. Ele usou então esse valor para medir a circunferência da Terra, obtendo 26.835 milhas, incrivelmente apenas 70 milhas a menos que o valor correto.
Mas foi em Kerala, no século XV, que Madhava percebeu que poderia usar o infinito para obter uma fórmula exata para o π. Sucessivamente adicionando e subtraindo frações, Madhava pôde extrair uma fórmula exata para o π. Primeiro ele andou 4 passos para frente na reta dos números. Isso o levou além do π. Em seguida ele deu 4/3 de passos, ou 1 passo e 1/3 de passo para trás. Agora ele está antes do π. Então ele foi para frente 4/5 de um passo. Em cada passo, ele alternava entre 4 dividido pelo próximo número ímpar. 4/7, 4/9, 4/11 e assim por diante. Ele zigue-zagueou para cima e para baixo na reta dos números, ficando cada vez mais próximo do π. Ele descobriu que se você percorresse todos os infinitos números ímpares, você chegaria ao π com exatidão. Eu aprendi na universidade que essa fórmula para o π foi descoberta pelo matemático alemão Leibniz, no século XVII. Mas, na verdade, ela foi descoberta aqui, em Kerala, 2 séculos antes, por Madhava. Ele foi em frente usando o mesmo tipo de matemática para criar séries infinitas da função seno em trigonometria. E o maravilhoso nessas fórmulas é que elas podem ser usadas para calcular o seno de qualquer ângulo com qualquer grau de precisão. Parece incrível que os indianos tenham feito essas descobertas séculos antes dos matemáticos ocidentais. E diz muito a respeito da nossa própria atitude no Ocidente com respeito às culturas não ocidentais, pois temos quase sempre reivindicado suas descobertas como nossas. O que é claro é que o Ocidente tem sido muito lento em dar crédito a todos os grandes avanços feitos na matemática não ocidental. Conforme o Ocidente aumentou seu contato com o Oriente durante os séculos XVIII e XIX, houve uma rejeição e um desprezo generalizado pelas culturas que estavam sendo colonizadas. Os nativos, eles supunham, não poderiam ter nada de valor intelectual a oferecer ao Ocidente. Só agora, no começo do século XXI, que a história está sendo reescrita. Mas a matemática oriental teria um grande impacto na Europa graças ao desenvolvimento de uma das maiores potências do mundo medieval. No século VII, um novo império começou a se espalhar pelo Oriente Médio. Os ensinamentos do profeta Maomé inspiraram um vasto e poderoso império islâmico, que logo se estendia da Índia no leste até aqui, no Marrocos, no oeste. E no coração deste império ficava uma vibrante cultura intelectual. Uma grande biblioteca com um centro de aprendizagem foi criada em Bagdá. Chamado de Casa da Sabedoria, seus ensinamentos chegavam a todo o Império Islâmico e a escolas como esta aqui, em Fez. As matérias de estudos incluíam astronomia, medicina, química, zoologia e matemática. Os sábios islâmicos catalogaram e traduziram muitos textos antigos, efetivamente salvando-os para a posteridade. De fato, sem eles, nunca poderíamos ter conhecido as culturas da Grécia, do Egito, Babilônia e Índia. Mas os acadêmicos da Casa da Sabedoria não estavam satisfeitos em traduzir a matemática de outros povos. Eles queriam criar uma matemática própria, fazendo a área evoluir. Tal curiosidade intelectual era ativamente encorajada nos primeiros séculos do Império Islâmico. O Corão afirmava a importância do conhecimento. Aprender era nada menos que uma exigência de Deus. De fato, as necessidades do Islã exigiam habilidades matemáticas.
O devoto precisava calcular o tempo de oração e a direção de Meca para orar em direção a ela. E a proibição de representar a forma humana significava que eles tinham que usar muito mais motivos geométricos para cobrir suas construções. Os artistas islâmicos descobriram todos os tipos de simetria que se pode desenhar numa parede bidimensional. O diretor da Casa da Sabedoria em Bagdá era um acadêmico persa chamado Mohammed al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi era um matemático excepcional, responsável por introduzir dois conceitos matemáticos essenciais ao Ocidente. Al-Khawarizmi reconheceu o incrível potencial dos algarismos hindus para revolucionar a matemática e a ciência. Seu trabalho explicando o poder desses números para acelerar os cálculos e fazer as coisas efetivamente foi tão influente que logo foi adotado como os números de escolha entre os matemáticos do mundo islâmico. De fato, esses números são chamados hoje de algarismos hindu-arábicos. Esses números, 1 a 9 e 0, são os que usamos hoje em todo o mundo. Mas Al-Khawarizmi iria criar uma linguagem matemática totalmente nova. Era chamada de álgebra e teve o nome dado por causa do título do seu livro, Al-Jabr wal-Muqabala, ou Cálculo por Recuperação e Redução. A álgebra é a gramática subjacente ao modo como os números funcionam. É uma linguagem que explica os padrões que estão por trás do comportamento dos números. É um pouco como um código para rodar um programa de computador. O código vai funcionar com quaisquer números inseridos no programa. Por exemplo, os matemáticos poderiam ter descoberto que se você pega um número e o eleva ao quadrado, é sempre 1 a mais do que se você multiplicar os números aos lados. Por exemplo, 5 vezes 5 é 25, que é 1 a mais que 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6 dá sempre 1 a mais que 5 vezes 7 e assim por diante. Mas como se pode ter certeza que isso vai funcionar com qualquer número? Para explicar o padrão subjacente a esses cálculos, vamos usar os tanques de tingimento neste curtume. Se tomarmos um quadrado com 25 tanques com 5 por 5 e tirarmos uma linha e a acrescentarmos no fundo, ficamos com 6 por 4, com um sobrando. Mas não importa quantos buracos houver do lado do quadrado, poderemos sempre mover uma linha de tanques para baixo de modo similar, de forma que ficamos com um retângulo de tanques com um sobrando. A álgebra foi um imenso avanço. Era uma linguagem que conseguia analisar como os números funcionavam. Antes, os chineses e indianos haviam considerado problemas específicos, mas Al-Khawarizmi foi do específico para o geral. Ele desenvolveu formas sistemáticas de analisar problemas, de modo que as soluções dariam certo com quaisquer números tomados. Essa linguagem é a que é usada no mundo matemático de hoje. A grande revolução de Al-Khawarizmi aconteceu quando ele aplicou a álgebra às equações quadráticas, ou seja, equações envolvendo potências de 2. Os antigos mesopotâmios haviam criado um método inteligente de resolver equações quadráticas particulares. Mas foi a linguagem abstrata algébrica de Al-Khawarizmi que finalmente pôde expressar por que esse método funcionava. Isso foi um grande salto conceitual que iria levar à fórmula que poderia ser usada para resolver qualquer equação quadrática, não importando os números envolvidos. O próximo santo graal matemático foi achar um método geral que resolvesse todas as equações cúbicas, equações que incluem potências de 3. Foi um matemático persa do século XI que assumiu o desafio de resolver esse problema.
Seu nome era Omar Khayyam e ele viajava por todo o Oriente Médio calculando onde estivesse. Mas ele era famoso por outra razão muito diferente. Khayyam era um celebrado poeta, autor do grande poema épico Rubaiyat. Pode parecer estranho um poeta ser um ótimo matemático, afinal a combinação não vem à mente de imediato. Mas na verdade há muita similaridade entre as duas disciplinas. A poesia, com sua estrutura de rima e padrões rítmicos, combina a construção de uma demonstração lógica matemática. O maior trabalho matemático de Khayyam foi dedicado a achar um método geral de resolver todas as equações cúbicas. Em vez de considerar exemplos particulares, Khayyam conduziu uma análise sistemática do problema fiel ao espírito algébrico de Al-Khwarizmi. A análise de Khayyam revelou pela primeira vez que havia vários tipos de equação cúbica. Mas o que o atrapalhou foi que ele ainda era muito influenciado pela herança geométrica dos gregos. Ele não separava a álgebra da geometria. Ele nem mesmo considerava equações de graus mais altos, porque descreviam objetos geométricos em mais de 3 dimensões, algo que ele tinha como impossível. Embora a geometria lhe tenha permitido examinar essas equações cúbicas, até certo ponto, ele não conseguiu obter uma solução puramente algébrica. Mais de 500 anos se passariam antes que os matemáticos pudessem dar o salto e achar a solução geral da equação cúbica. E esse salto seria finalmente dado no Ocidente, na Itália. Durante os séculos nos quais a China, a Índia e o Império Islâmico estavam em ascensão, a Europa havia caído sob a sombra da Idade das Trevas. Toda a vida intelectual, incluindo o estudo da matemática, havia estagnado. Porém, no século XIII, as coisas começaram a mudar. Liderada pela Itália, a Europa estava começando a explorar e fazer comércio com o Oriente, e com esse contato veio a disseminação do conhecimento oriental para o Ocidente. Foi o filho de um oficial de alfândega que se tornaria o primeiro grande matemático da Europa medieval. Quando criança, ele viajou pelo norte da África com seu pai, onde ele aprendeu sobre os avanços da matemática árabe, especialmente as vantagens dos algarismos indo-arábicos. Quando ele regressou à Itália, escreveu um livro que teria uma enorme influência no desenvolvimento da matemática ocidental. O matemático chamava-se Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Em seu livro de calcular, Fibonacci promoveu um novo sistema de números, demonstrando quão simples eles eram, comparados aos números romanos que estavam em uso por toda a Europa. As contas eram muito mais fáceis, um fato que teve grande impacto para quem lidava com números, praticamente todo mundo, de matemáticos a mercantes. Mas havia uma desconfiança disseminada sobre esses novos números. Velhos hábitos demoram a desaparecer e as autoridades simplesmente não confiavam neles. Alguns acreditavam que eles seriam mais propensos a fraudes, que se poderia ludibriar com eles. Outros acreditavam que seriam tão fáceis de usar em cálculos que dariam poder às massas, tirando a autoridade da inteligência, que sabia como usar os números antigos. A cidade de Florença chegou a bani-los em 1299, mas com o passar do tempo, o senso comum prevaleceu. O novo sistema se espalhou por toda a Europa e o antigo sistema romano tornou-se extinto. Finalmente, os números indo-arábicos 0 a 9 triunfaram.
Hoje, Fibonacci é mais conhecido pela descoberta de alguns números chamados de sequência de Fibonacci. Os números surgiram quando ele tentava resolver uma charada a respeito dos hábitos de acasalamento de coelhos. Suponha que um fazendeiro tenha um casal de coelhos. Os coelhos levam 2 meses para atingir a maturidade e depois disso dão origem a outro casal de coelhos. O problema era então determinar quantos pares de coelhos haveria num dado mês. Bem, durante o primeiro mês só há um par de coelhos, já que eles não são adultos, não podem se reproduzir. Durante o segundo mês ainda há somente um par. Mas no começo do terceiro mês o primeiro casal se reproduz pela primeira vez, de forma que há agora 2 pares. No começo do quarto mês, o primeiro par se reproduz novamente, mas o segundo par ainda não está maduro o suficiente, então há 3 pares. No quinto mês, o primeiro par se reproduz e o segundo se reproduz pela primeira vez, mas o terceiro ainda é muito jovem. Então há 5 pares. O ritual de acasalamento continua. Mas o que você logo percebe é que o número de pares de coelhos num dado mês é a soma do que havia nos 2 meses anteriores. Assim a sequência vai: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Os números de Fibonacci são os números favoritos da natureza. Não são só os coelhos que os usam. Se você contar o número de pétalas numa flor, é invariavelmente um número de Fibonacci. Você acha esses números subindo e descendo abacaxis se você conta os segmentos. Mesmo caracóis os usam para suas conchas crescerem. Onde quer que você ache crescimento na natureza, você acha os números de Fibonacci. Mas o próximo grande avanço na matemática europeia só aconteceria no início do século XVI. Ele envolveria achar o método geral que iria resolver todas as equações cúbicas, e aconteceria aqui, na cidade italiana de Bolonha. A Universidade de Bolonha era o caldeirão do pensamento matemático europeu no começo do século XVI. Alunos de toda a Europa se reuniam aqui e desenvolveram um novo tipo de esporte, a competição matemática. Grandes públicos se reuniam para assistir matemáticos desafiar uns aos outros com números, uma espécie de duelo intelectual. Mesmo nessa atmosfera questionadora, era aceito que alguns problemas eram simplesmente insolúveis. Era geralmente suposto que achar um método geral para resolver todas as equações cúbicas era impossível. Mas um discípulo iria provar que estavam todos errados. Seu nome era Tartaglia, mas ele não parecia ser o heróico arquiteto da nova matemática. Quando ele tinha 12 anos, foi cortado no rosto com uma espada pelo violento exército francês. O resultado foi uma terrível cicatriz facial e um devastador bloqueio na fala. Na verdade, Tartaglia foi o nome que lhe deram quando criança e significa gago. Desprezado por seus colegas de classe, Tartaglia se refugiou na matemática. E não demorou para que ele encontrasse a fórmula para resolver um tipo de equação cúbica. Mas Tartaglia logo descobriu não ser o único a acreditar ter resolvido a cúbica. Um jovem italiano chamado Fior estava se gabando de também ter a fórmula secreta para resolver as equações cúbicas. Quando a notícia se espalhou sobre as descobertas dos 2 matemáticos, uma competição foi arranjada para confrontá-los. O duelo intelectual do século estava para começar. O problema era que Tartaglia só sabia resolver um tipo de equação cúbica e Fiore estava pronto a desafiá-lo com perguntas sobre um outro tipo. Mas apenas alguns dias antes do concurso, Tartaglia conseguiu resolver esse diferente tipo de equação e, com essa nova arma em seu arsenal, esmagou seu oponente, resolvendo todas as equações em menos de 2 horas.
Tartaglia acabou encontrando a fórmula para resolver todos os tipos de equações cúbicas. A notícia logo se espalhou e um matemático em Milão chamado Cardano ficou tão desesperado em encontrar a solução que convenceu um relutante Tartaglia a revelar o segredo para ele. Mas sob uma condição, que Cardano mantivesse o segredo e nunca o publicasse. Mas Cardano não pôde resistir a discutir a solução de Tartaglia com seu brilhante aluno Ferrari. Conforme Ferrari começou a dominar o trabalho de Tartaglia, ele percebeu que poderia usá-lo para resolver a equação quártica, um feito notável. Cardano não podia negar sua justa recompensa. Quebrou seu voto de silêncio, publicando o trabalho de Tartaglia juntamente com a brilhante solução de Ferrari da quártica. O pobre Tartaglia nunca se recuperou e morreu na miséria. Até hoje, a fórmula que resolve a equação cúbica é chamada de fórmula de Cardano. Tartaglia pode não ter chegado à glória em vida, mas sua matemática conseguiu resolver um problema que intrigou os grandes matemáticos da China, Índia e do mundo árabe. Esse foi o primeiro grande feito matemático a acontecer na Europa moderna. Os europeus tinham agora em suas mãos a nova linguagem da álgebra, as poderosas técnicas dos números indo-arábicos e os primeiros passos do domínio do infinito. Agora era hora de um mundo ocidental começar a escrever histórias matemáticas em linguagem oriental. A revolução matemática estava prestes a começar.